Olá, queridas pessoas, você está no canal Consciência Desperta, com Rosália Monteiro Ferreira, para uma conversa mais esclarecedora. Uma conversa que ajude você a ter mais discernimento quanto aos fatos que acontecem, para os quais nem sempre fomos preparados. Trouxe aqui a história de uma menina pobre que na escola sentava-se ao lado de uma outra menina rica, bem vestida, bem arrumada. E um dia, nessa escola, sumiu a régua da menina rica. Então a professora, apressadamente, pegou a sacola da menina e sacudiu sobre a mesa dela, na frente de todos os colegas. E não achou a régua da menina rica. Mas no coração da menina pobre ficou a lição do constrangimento. Há muitas situações em que as pessoas passam constrangimento. E a história sobre preconceito, apriorismo, está cheia desses fatos. Hoje quero compartilhar com vocês algo muito impressionante que acontece no nosso mundo. O constrangimento citado no Código Penal, artigo 229 a 230, sobre acariação. Eu vou ser sucinta, porque não nos importa aqui entrar nos detalhes do Código Penal. Mas é interessante observar que a técnica da acariação é proposta com a finalidade de trazer uma verdade à tona. No caso da menina pobre, ela não teve nem tempo de ser arguída. Ela não foi questionada sobre nada. Ela foi exposta diante da turma, humilhada, ofendida por algo que ela não havia feito. Há muitas e muitas situações na família, em instituições, em que há um constrangimento imposto, estratégico, com a finalidade, muitas vezes, de humilhar, tripudiar, causar angústia, vergonha a uma determinada pessoa. Há muitas formas de causar constrangimento. Tratei de muitas pessoas, trato centenas dos meus anos longos de aprendizado na atividade clínica como psicóloga e psicoterapeuta, tenho observado de pertinho as dores humanas, os traumas e as consequências. E quantas dessas pessoas não têm condições de defesa e ficam marcadas na sua autoestima, na sua honra. O constrangimento, quando é levado a uma busca de julgamento, de uma denúncia, é feito de forma que haja um processo onde se arrolam as provas, testemunhas, evidências, a pessoa queixosa que está indicando uma outra pessoa como culpada, como possível delinquente até, a pessoa que quebrou a regra, ela é então, depois que o processo é iniciado, convidada para uma reunião chamada acariação. E o objetivo do juiz é saber a verdade da melhor forma possível, avaliando o comportamento verbal, o comportamento postural, as expressões daquela pessoa e tentar verificar entre as partes ofendidas, quando há discordância, uma diz que fez, a outra diz que não fez, que foi, que não foi, de onde vem a verdade. Lembro aqui, no caso da lei de Salomão, né, que quando uma mãe dizia ser a mãe do filho e a outra também, ele ameaçou que mataria a criança. Então, uma dessas pessoas, dessas mulheres, entre as duas, disse: por favor, não, por misericórdia, não mate a criança. Então ele disse: essa é a mãe. Então, em algumas situações, passados tantos séculos, nós podemos avaliar que
há situações em que a cariação ela não é suficiente, porque dentro do Código Penal, da apreciação sobre essa lei do Código Penal, há críticas, há divergências, porque alguns que estudam as leis consideram que o juiz não pode voltar ao passado e resgatar uma verdade do passado. Hoje nós lidamos com uma tecnologia que permite recuperar muitas informações. Porém, no caso de Maria, vou chamar assim a pessoa que passou por uma indignação vexaminosa, acusada de ter maltratado, sido agressiva com uma pessoa, ter falado alto e aquela pessoa se sentiu ofendida, não houve o processo de uma cariação consistente. No caso, a situação se deu numa instituição que propala objetivos espiritualistas elevados, cosmoéticos. E no caso, a pessoa não foi informada, não houve processo, não houve busca das provas, testemunhas. Ela foi convocada para uma reunião de acariação, sem que soubesse que era uma reunião, que era estratégica, que havia alguém contrariada, porque a própria pessoa que estava se sentindo prejudicada não chegou para conversar, para falar que estava incomodada com determinado comportamento, que afinal de contas, no nosso dia a dia, não era algo tão exasperador ou algo tão grave que permitisse uma exposição de fragilidade. Cabe lembrar aqui que Maria, vamos chamar de Maria, e de Joana, a que estava acusando, tinha, assim, algo dentro de si que aproveitou uma determinada situação. E Maria só pôde perceber ao final da reunião. Mas o interessante, amigos e amigas, é que para Maria chegar ao local da reunião, ela foi conduzida por um corredor, uma escada num corredor branco, degraus brancos, paredes brancas, por uma pessoa vestida de branco, que abriu uma porta branca, de uma sala branca, com móveis brancos, todos de branco, em volta de uma mesa. E nós sabemos que uma das técnicas de intimidação, de tortura, das mais cruéis, é a tortura no quarto branco. No caso de Maria, era uma sala branca sem janelas, num prédio distante da sede da instituição, no fundo do quintal. E Maria estava frágil, tinha vindo de uma situação delicada, íntima, pessoal, sozinha, afastada da família. Foi exposta, ela não tinha nem o que fazer, nem o que dizer, nem do que se defender. No entanto, Maria, ao sair da reunião, pôde se deparar com Joana, a acusadora, e observou no rosto de Joana o sorriso irônico da vitória, os olhos faiscantes de exultação pelo ocorrido com Maria. Trago aqui este fato, do qual tive um conhecimento bem próximo, porque isto acontece em muitas instituições, organizações, empresas, quando querem descartar a pessoa que não se torna mais adequada àquele esquema de orientação grupal. Então, onde a privação de sentido, a anulação da identidade é feita através do uso da sala branca, experimento realizado por um pesquisador e usado, como todos os seres humanos de modo geral, tudo transformam que gera conhecimento ou benefício em algo danoso, prejudicial. Assim também aconteceu com a experiência do quarto branco. Por quê? Sem a estimulação, que é as vibrações promovidas pelas cores oferecem, os sons, as pessoas eram colocadas, então, numa sala branca e até o som do calçado era impossível de ser ouvido.
Algumas prisões em alguns países do mundo usam essa técnica, considerada terrível, para oprimir, lavar cerebralmente a pessoa. Isso acontece quando aprisionam jornalistas, pessoas reivindicadoras, as pessoas discordantes. Então, a técnica foi usada também com Maria, que soube depois que aquela situação foi causada porque era sabido por todos da sua competência, sua habilidade, capacidade de empreendedorismo, de criatividade, de cultura, de coragem interior. No caso, a pessoa, a Joana, estava muito incomodada porque aquela pessoa era muito recebida, inclusive pela liderança, que no dia da reunião apresentou os fatos e deixou para o seu séquito, os seguidores fiéis, de branco, ditarem, através de um julgamento, sem testemunha, sem prova, sem um processo, sem uma avaliação de um psicólogo, uma condenação a fim de intimidar, amedrontar aquela pessoa, a fim de que ela ficasse no grupo, porém, de um modo que a pessoa, a Joana, ficasse enaltecida, engrandecida, porque havia um elo entre Joana e a direção, que não podia ser explicitado. Joana compreendeu, então, que algo havia acontecido e, juntando os seus recursos psicoemocionais, espirituais, a sua autoestima se transformou em um escudo que ela colocou à sua frente. Se desligou da instituição, porque muitos ficam presos à instituição por medo de perder prestígio, de ser rejeitado, e se submetem ao silêncio, ao serviço obrigatório, entre aspas, com um título bonito de voluntariado. E ela passa, às vezes, anos da sua vida se dedicando em prol da obra do grupo ou especificamente de alguém, sem nem oportunidade de reconhecimento pelo próprio trabalho. Ela segue vestida de branco, anônima, numa sala branca, em que os sentidos não podem ser despertados para não haver interesse entre todos. Anódinos, insípidos, inodoros, sem identidade. No entanto, o discurso é outro. O que se enaltece é que é a mini peça do maximecanismo, que são a microminoria. Então a pessoa quer ser diferente, quer achar o seu lugar, e ela às vezes não percebe que ela está sendo manipulada. No caso de Maria, ela foi exposta a uma situação de constrangimento, para também servir de modelo, de exemplo para o grupo, para que ninguém ousasse a se colocar diante da autoridade autoritária, manipuladora, de modo que a harmonia era só uma ficção. No caso previsto em lei, o juiz preparado, que estudou para exercer a sua função de trazer a verdade, melhor verdade à tona, era causar harmonia. Na situação em que Maria foi levada a um confrontamento inesperado, sem aviso, sem testemunha, sem advogado, havia o interesse explícito, óbvio, de promover o silêncio, a mordaça e, de modo subliminar, uma interiorização que causasse medo. Esta tortura do quarto branco, da sala branca, é usada em alguns países, ainda hoje, no século XXI. Há uma pergunta. Não interessa se nós coloquemos o nome numa acariação,
de ética ou cosmoética, se a função dela precípua na lei não for devidamente investigada. Por isso, há muita contradição no próprio exercício da cariação. E como algo que já é contraditório pode ser usado numa instituição que se diz em busca de valores transcendentes, espirituais, cosmoéticos. Amigos e amigas, vale a reflexão, vale muito avaliar onde estamos, o que estamos fazendo, quais nossas habilidades, capacidades, quais objetivos queremos alcançar quando trabalhamos em equipe. Se a carência emocional, se a necessidade de aprendizado e se essa forma é a melhor para você. O importante é escolher ficar bem, se valorizar como pessoa humana e não ser massa de manobra para realizações de ideais que muitas vezes estão camuflados com bandeiras libertárias, salvacionistas e, no fundo, promovem interesses de alguns. Pense, reflita. Já passou por uma situação de constrangimento injusto? Promovida por alguém que desejasse excluir você, anular você como ser humano, ou mais amplamente, um ser cósmico, mente aberta e mente alerta. Detalhe importante, amigos e amigas, queridas pessoas. Maria também recebeu um papel branco, sem logomarca, sem nome de instituição, assinado por nenhuma pessoa, ou seja, ninguém assinou que estava sendo indicado para Maria, considerada em desequilíbrio psicológico, consciencial, e precisava se recuperar fazendo a terapia que a própria instituição criou, que, segundo o estudo de psicologia social e da neurociência, é um recurso de exercício de controle social através de um argumento terapêutico. Nós sabemos que em certa época, até no Brasil, quando houve a ditadura, que muitas pessoas foram colocadas em hospitais psiquiátricos. Artistas, compositores, cantores, jornalistas, pessoas insatisfeitas com o esquema, com o regime, elas foram colocadas num ambiente emocionalmente, psicologicamente tóxico. No caso de Maria, havia uma indicação, sem nenhuma avaliação, seguindo um protocolo da psicologia, de qualquer natureza que fosse. Mas era mais um elemento para aniquilar a condição de Maria, pessoa de caráter comprovadamente de uma lisura de caráter comprovada pelas suas realizações, pelo seu empenho, até em prol da instituição, que naquele momento da acariação exercia um papel de algoz, de juiz sem juízo. Vale muito a pena avaliar quantas outras pessoas também
podem ter passado pela condição de envergonhamento de Maria, que soube muito bem superar tal afronta e seguir sua caminhada de realizações dignas. A vitória de Maria é também a vitória de muitas outras pessoas que não baixaram a cabeça diante de constrangimento, intimidação ou manipulação do poder autoritário. Fica a dica.